Apreciados irmãos, que a graça e a paz de Cristo reine em vosso coração. Estimados amigos que nos acompanham constantemente aí através do meio virtual, seja pelo YouTube, Facebook, enfim. Muito obrigado por você sempre estar nos acompanhando, assistindo os vídeos que nós postamos semanalmente aí do estudo da lição. E é sempre um prazer quando nós temos a oportunidade de estudar juntos a Palavra de Deus. Ainda mais quando se trata desses temas maravilhosos relacionados a esta batalha da fé, pela qual todos nós como cristãos devemos passar. E esses estudos eles vêm nos mostrando, vêm nos ensinando a maneira em que nós devemos nos portar diante desta grande batalha de fé, e indicando quais são as armas que devemos utilizar, indicando a maneira que devemos estar fazendo uso da armadura que nos foi proporcionada por Deus. Hoje, em mais um estudo, vem nos falando sobre outros elementos dessa batalha. E elementos que são de essencial importância para nós. Oremos a Deus para que o Espírito Santo ele possa nos ajudar, ele possa nos guiar, para que nós possamos assimilar esses ensinamentos e possamos assim, ao assimilar, colocar em prática, não ser meros ouvidores, senão também praticantes da verdade. É algo que já nos leva à lição de hoje. Mas antes de passarmos ao estudo de nossa lição, já fiz o meu agradecimento àqueles que têm assistido, acompanhado nossos vídeos. Muito obrigado a você que tem colocado o seu joinha, continue curtindo as nossas publicações, compartilhe essas publicações através do WhatsApp, você pode compartilhar os vídeos que ali são enviados nos grupos para todos os seus contatos, compartilhe também através do Facebook, os compartilhamentos também são importantes, quanto mais compartilhamento você fizer do nosso vídeo, mais alcance ele terá, porque cada pessoa tem um grupo de amizades no Facebook que são variáveis ou variadas pessoas. Então compartilhe este vídeo ali através do Facebook, através também do WhatsApp, nos contatos que você tiver. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e continue acompanhando o trabalho que nós realizamos aí. Deixe-me dizer a vocês que nós estamos aí em um período de eleições para governadores e também para presidente. Nós estou preparando o estudo e talvez aí na seguinte semana ou em até 15 dias nós estaremos fazendo uma live para estudar um pouco sobre o posicionamento do cristão diante da política e como nós devemos, como cristãos, nos comportar diante de eventos como esses que ocorrem a cada certo tempo, já seja em nossa cidade, nos municípios ou a nível nacional ou estadual, como é o caso das eleições atuais. Pode o cristão ter algum tipo de participação na política? E se pode, que tipo de participação deve ter? Se não pode, por que não pode? Enfim, em breve nós estaremos fazendo essa live aí e oxalá que muitas pessoas ou você possa nos acompanhar também nessa live, beleza? Muito bem, vamos passar ao estudo de nossa lição. Como eu estava dizendo a você, hoje nós vamos falar sobre um plano de batalha. Nenhum general vai a uma guerra, nenhum exército participa de uma batalha se ele não tiver pré-estabelecido um plano, a maneira em que ele vai atuar, a maneira em que ele vai atacar ou contra-atacar o exército opositor, os seus inimigos. O cristão também ele tem um plano de batalha. E este plano de batalha deve ser colocado em prática
para que realmente a vitória ela possa ser o resultado. E existiram no mundo grandes estrategistas que conseguiram, através de planos bem elaborados, alcançar vitórias. E nós temos o maior dos estrategistas ao nosso lado, que é o próprio Cristo. E a nossa nota de introdução fala que, através do seu olhar profético, ele pôde então ver os seus servos passando por essas experiências através dos séculos, antes da vinda dele, passando por esse conflito, e que durante esse conflito eles iriam passar por circunstâncias e momentos que seriam peculiares, que seriam difíceis, mas que apesar de tudo isso, eles poderiam suportar, eles poderiam vencer essa dificuldade com muita facilidade, podemos dizer assim, se estiverem depositando a sua confiança em Cristo Jesus. A luta, ela não é contra a carne, a luta não é contra sangue, diz o pensamento inspirado, mas é contra principados, contra potestade, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, e tendo de contender com essas forças sobrenaturais. Ou seja, a batalha, ela ganha então um aspecto sobrenatural, ou ela tem um aspecto sobrenatural. E todo bom soldado ele deve combater nesse sentido, contra essas hostes espirituais. Aí talvez alguém possa fazer a seguinte pergunta: como nós podemos combater em um combate espiritual se nós não somos por natureza espirituais? Com certeza, é muito complicado participar ou combater espiritualmente se nós não somos espirituais. Mas, então de que maneira nós podemos combater? Mais adiante nós veremos e ampliaremos um pouco mais este conceito de como nós podemos combater nessa contenda sobrenatural. Nós entendemos que Satanás também ele tem um plano que ele vem colocando em prática já há muito tempo. E ele utiliza diversas estratégias para poder alcançar o seu objetivo. Ele aponta para um lado e atira, aponta para o outro lado e atira, e enfim, ele vai a cada novo ataque, ele vai aperfeiçoando as suas estratégias. E Satanás, nós percebemos que ele trata de enredar os filhos de Deus. Foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais, principalmente com Eva, que foi enredada pelo engano de Satanás. Satanás ele fez uso do animal, dos animais mais formosos, podemos dizer, que existia no jardim do Éden antes do pecado. E diz ali que a serpente ela veio a ser astuta. Quando nós falamos de astúcia, uma pessoa astuta é uma pessoa que ela faz algumas coisas ou toma determinadas atitudes para obter vantagens. Ou seja, ela faz uso da maldade, ela tem a habilidade de praticar a maldade. E ao praticar esta maldade, ela terá com isso alguns benefícios. Porque ele é malicioso, ele é trapaceiro, ele é, em outras palavras, matreiro. E essa habilidade de praticar o que é malicioso, de ser trapaceiro, é com o único objetivo de trazer um benefício para si próprio. Portanto, Satanás, ao utilizar a serpente de uma maneira astuta, logicamente que ele estava sendo malicioso com o fim de se beneficiar a si mesmo. Então, desta maneira, ele conseguiu enganar a Eva. Ele conseguiu fazer com que Eva, também Adão, logicamente, posteriormente, fossem enganados. Porque ele agiu de uma maneira astuta e enredou a Eva em seu engano. Para que isso não venha a acontecer, porque frequentemente nós percebemos que isso acontece também atualmente. Muitas vezes nós somos enganados por Satanás, porque ele age de uma maneira astuta conosco. E o astuto, ele sempre age com maldade,
seja ela pequena ou grande, não importa a maldade. E Satanás, ele age dessa maneira conosco. E nós somos enredados nos enganos de Satanás. E para que isso não aconteça, devemos seguir o que nos diz a palavra de Deus, que nós devemos perseverar em oração. A perseverança, a constância, o resistir, o se conservar em oração é essencial para que você e eu não sejamos enredados nos enganos de Satanás. A oração ela nos coloca próximos a Deus. A oração ela nos coloca em íntima relação com Deus. E quando nós estamos em íntima relação com Deus, com certeza nós não seremos enganados por Satanás. Veja só que interessante. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Ou seja, aquela alma que é considerada a mais fraca, a mais debilúcia, a mais que tem uma força bem baixa. Se esta alma ela se coloca ou permanece com Cristo, ela vencerá todas as hostes das trevas. Então veja que interessante. Como é que nós permanecemos com Cristo? Como é que nós fortalecemos a nossa relação com Cristo? Ali diz, perseverar em oração, permaneça, resista, tenha constância na oração, conserve um espírito de oração e ainda mais, vigiar em todo o tempo. Sabe, devemos estar constantemente vigiando, devemos estar com os nossos olhos abertos, porque Satanás ele vai buscar a menor oportunidade para que para que nos faça cair em seus enredos, em seus enganos. É interessante que Satanás, ele entende que quando uma pessoa ela está próxima a Cristo Jesus, ele entende que quando uma pessoa ela está em comunhão com Cristo Jesus, ele não vai vencê-la. Então o que ele tende a fazer? Ele tem primeiro que fazer com que esta pessoa ela se afaste de Deus, se distancie de Deus, para que agora, distanciado de Deus, Satanás possa atacar essa pessoa. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você deixe de orar, ele vai fazer com que você não tenha constância na oração, ele vai fazer com que você se distancie de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais perigoso é para nós, com certeza, e Satanás sabe disso. Então, ele vai fazer com que as nossas forças, ou a nossa força que é Cristo Jesus, fique distante de nós. E que nós, ou seja, fazendo com que nós nos distanciemos de Deus. Então, é por isso que nós precisamos ter constância na oração. É por isso que nós precisamos vigiar constantemente. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo, durante o dia ou uma hora que seja. Então veja só, sem oração estamos em constante perigo. Se orando já existe o perigo, deixando de orar o perigo ele aumenta exponencialmente. Então é necessário, irmãos, que nós sejamos constantes em nossa vida de oração, em nossa oração. É necessário que nós sejamos constantes como pessoas que praticam a oração. Diz a palavra de Deus que nós devemos orar sem cessar. Então nós devemos ser assim, essas pessoas que orem sem cessar, para que realmente possamos ter as forças necessárias para vencer o inimigo. E nós somos objetos do ataque de Satanás por sermos filhos de Deus. Mas ainda assim nós encontramos ânimo na palavra de Deus, onde nos diz que as tentações que vêm sobre nós, elas são tentações humanas, ou seja, que são tentações que são reais para todos os seres humanos, que são iguais a todos os seres humanos. Iguais em que sentido? É interessante isso. Como é que a tentação que vem sobre nós, ela é humana? Como é que eu posso afirmar que a tentação que vem a mim é a mesma tentação que sobrevém a você, que está me assistindo neste momento? Não sei se é homem, mulher, jovem, velho, criança, não sei. Mas como que a tentação que sobrevém a você é a mesma que sobrevém a mim? A palavra de Deus diz isso,
que a tentação que vem a nós, ela é humana. Então isso quer dizer que existe um princípio por trás da tentação. E que esta tentação, ela deve ter algo de similar em todos, seja em você ou em mim. O foco da tentação é só um, é te afastar de Deus. Você pode ser tentado a desobedecer os seus pais. Você pode ser tentado a comer algo que te prejudique. Você pode ser tentado a deixar de orar, a não ler a Bíblia mais. Você pode ser tentado a ir a uma festa. Você pode ser tentado a gritar um palavrão. Enfim, seja qual for a tentação, ela tem como princípio te afastar de Deus. E é justamente isso que Satanás quer. A tentação, ela vem então para te afastar de Deus. E você, afastado de Deus, está mais vulnerável à tentação de Satanás. Ao ataque de Satanás. Então, por isso que Paulo diz, a tentação, ela é humana. Portanto, você pode resistir a essa tentação, porque Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Como é que Deus vai permitir que nós levemos uma carga que está além das nossas capacidades? Jamais. A tentação vem de acordo com aquilo que você pode resistir e pode suportar. Então não há aquele de dizer da seguinte maneira, eu não resisto, eu não consigo suportar essa tentação, eu não consigo suportar isso, está muito difícil para mim. Mentira. Perdoe-me dizer dessa maneira, mas é mentira. Porque se a tentação veio, isso quer dizer que você tem a capacidade para resistir a ela. A diferença está em como é que você está se posicionando para enfrentar essa dificuldade ou esta tentação. Ali ainda nos diz, de maneira clara, não vos deixará tentar acima do que podeis. Às vezes a tentação está ali, no limiar da sua força. Mas você pode sim resistir a esta tentação. E ainda diz algo mais. A tentação, ela não vem porque Deus envia a tentação. Jamais. Deus não tenta ninguém. A tentação, ela vem por nossa desobediência. A tentação vem, ainda diz o texto, porque Deus permitiu que a tentação viesse. E nesse sentido, Deus utiliza essas vicissitudes, ou essas tentações, ou esses problemas, para beneficiar a nós mesmos, ou seja, para a transformação de nosso caráter segundo a vontade de Deus. Portanto, Deus ainda, Ele provê um meio de escape, para que nós possamos suportar a tentação. Que coisa magnífica, veja só. É incrível o Deus que nós temos. Ele sabe que as tentações elas vêm para nos afastar dele, da nossa relação com Deus. Ele sabe que as tentações elas vêm por conta de nossa desobediência. Nós desobedecemos, então as tentações vêm. Ou a desobediência também é resultado da tentação. Ou muitas vezes nós nos colocamos no campo de Satanás e a tentação ela se torna ainda mais intensa. Mas ainda assim, por conta disso, Deus ele não nos deixa de ajudar. Poxa, meu filho errou, meu filho pecou, meu filho ele está em um lugar que não é propício, meu filho desobedeceu, meu filho cedeu à tentação. Bom, eu tenho que prover para ele um meio de escape. E ele provê para nós um meio de escape. Ele provê para nós um meio para que nós possamos também suportar e não ir além do que pode ser aquela tentação. Porque a tentação ela nos leva pouco a pouco distante de Deus. Então veja só, que interessante a maneira com que Deus ele trabalha conosco, como seus filhos. A maneira com que essas palavras de ânimo devem nos ajudar. O diabo, diz a nota, não provará, não tentará, nem perseguirá, e é interessante essa nota, esse trecho da nota, nem perseguirá aqueles de quem ele está seguro. Ou seja, Satanás ele não vai tentar aquele que já vive uma vida de desobediência. Satanás ele não vai tentar aquele que já está completamente distante de Deus, porque ele já está seguro nas mãos de Satanás. Satanás vai tentar, veja só, procurará acossar e enredar aqueles que se enrolam no exército do Senhor.
sob o estandarte manchado de sangue do príncipe Emanuel. Ele vai tentar você. Exatamente. Você tem tido muitas provações, muitas tentações? Fique contente, fique alegre. Isso indica que você realmente está no caminho correto, que você está ou faz parte do exército de Cristo. Então veja só, há isto. Aí nós podemos dizer, poxa, aquela pessoa não é tentada. Por que será que ele não está sendo tentado? Eu não tenho que me preocupar muito pela outra pessoa, mas comigo mesmo. Poxa vida, estou recebendo muitas tentações. Isso quer dizer que a sua comunhão com Deus ela está sendo mais constante. Então, quando você aumentar a sua constância na sua relação com Deus, mais tentações sobrevirá a você. Então, é o que diz aqui. E Satanás usará todas as artimanhas possíveis para que ele possa te enganar, para que ele possa te afastar dessa comunhão com Cristo. A menos que você esteja usando a armadura, você então será facilmente enredado. Ainda nos diz que é necessário buscar sabedoria. Existem situações onde nós devemos realmente buscar sabedoria para poder enfrentar essa circunstância. Muitas vezes nos falta sabedoria. E ali o apóstolo Tiago ele nos fala da seguinte maneira: se há falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria. Às vezes pensamos que nós temos sabedoria. E cremos que a sabedoria que nós temos, ela é suficiente para nos ajudar diante dessas circunstâncias, diante dessas provações. Mas infelizmente não é assim. Existe a sabedoria humana, o conhecimento humano, e este conhecimento ele é limitado, ele tem um teto, não vai além daquilo. Ainda, por mais que nos esforcemos, a coisa ela não ultrapassa o limite que ela tem. Ainda mais quando se trata das coisas espirituais. As coisas espirituais para a sabedoria humana é tida como coisas loucas, nécias. Entende? Para a sabedoria humana é inaceitável. Aqui, o conselho é que nós peçamos sabedoria divina, a sabedoria que é alto, a sabedoria sobrenatural. Não nos esqueçamos que a nossa luta, ela é uma luta sobrenatural. Portanto, nós precisamos de sabedoria sobrenatural para poder perceber quais são as artimanhas de Satanás e agir apropriadamente. Quando nós pedimos esse tipo de sabedoria a Deus, essa sabedoria sobrenatural, ali fala que Deus nos dará abundantemente, nos dará essa sabedoria generosamente. Deus não é mesquinho. Deus não vai economizar essa sabedoria aos seus filhos. Muitas vezes nós não pedimos. Pedi e se os dará, diz a palavra de Deus. Então, te falta sabedoria para perceber toda a situação, para ver o que está acontecendo. Peça sabedoria a Deus. E com certeza Ele vai te dar essa sabedoria para que a sua visão espiritual possa ser aberta. E assim nós tenhamos os meios necessários para poder alcançar a vitória que nos é oferecida. Através de Cristo Jesus, logicamente. O salmista Davi, ele diz: ensina-me bom juízo, ensina-me ciência, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então Jesus ele precisa de pessoas que peçam esta sabedoria a Deus, cobreiros, homens retos, homens de pensar e inteligente para fazer a grande obra necessária para a salvação das almas. Então, ele precisa de gente que tenha perspicácia. Não basta, eu não quero com isso colocar de lado ou menosprezar a sabedoria humana, a inteligência humana, mas eu quero dizer que a inteligência humana não é suficiente para as coisas espirituais. A sabedoria humana, a inteligência humana, quando envolvida pela sabedoria sobrenatural, inteligência sobrenatural, com certeza será muito mais efetiva para o trabalho da salvação das almas. E a chave do êxito para o soldado não é apenas ter sabedoria, não é apenas ter inteligência, senão é saber usar essa inteligência. Um bom soldado
obedece. As leis, os mandamentos, as regras, elas não são flexíveis. Elas não podem ser flexibilizadas. As leis, elas foram feitas para serem obedecidas. A lei de Deus não é diferente. Os preceitos de Deus, eles não são flexíveis, eles devem ser obedecidos. E o bom soldado, para ter êxito, ele tem que obedecer aquilo que diz o seu general, aquilo que diz Cristo. Ali diz: sede cumpridores da palavra. Obedecer. Como a lei não é flexível, ainda que outras coisas podem ser flexíveis, mas a lei não. Então, como bom soldado, o que você deve fazer? Sim, Senhor, meu general. Obedecer a Cristo Jesus. Obedecer os preceitos de Cristo. Cumpridores. Atentar bem para aquilo que está sendo pedido pelo nosso general. É interessante que aqui ele diz que não basta ser ouvidores, aquilo que eu estava dizendo logo na nossa introdução. Há muitas pessoas que são bons ouvidores, apenas ouvem. Aqui também não está condenando o fato de ouvir, está condenando o fato de que apenas ou somente se ouve e não se pratica aquilo que ouve. Imaginemos um soldado recebendo a ordem do seu general, apenas recebendo e não praticando a ordem do seu general. E é uma ordem que é importante, que é essencial para que a batalha possa ser vencida ou não. Então ele apenas ouve e não pratica ou não exerce aquilo que foi pedido a ele. Trará graves consequências? Não haverá o êxito. Portanto, não é necessário ouvir, apenas ouvir. Não é necessário somente ouvir, é necessário ouvir e praticar. É necessário proceder com aquilo que foi dito a você. Se você ouviu algo da palavra de Deus, se você escutou algo da palavra de Deus, coloque em prática aquilo que foi dito a você. Coloque em prática aquilo que ouviu. O tal, diz a palavra de Deus, será bem-aventurado. Portanto, não seja um mero ouvinte. De ouvintes, há muitos aí que são bons ouvidores. Somente ouvem e gostam de ouvir e praticar nada. Aqui existe uma prática sistemática, uma prática constante daquilo que nos está pedindo a palavra de Deus. Olha só o que diz o pensamento inspirado. Deve haver uma completa submissão à vontade do Mestre. Nossa função é obedecer às ordens do poderoso general dos exércitos. Poxa, quem sou eu para discutir com aquilo que está sendo pedido por Deus? Às vezes nós queremos discutir com Deus. Ah, Deus, por que você está pedindo isso? E nós queremos discutir com Cristo quando Ele nos pede que façamos algo. Sabe? Então por isso que é cômodo apenas ouvir. Achamos que já é suficiente. Eu vou apenas ouvir o que Deus me está pedindo e já é suficiente. Ele vai aceitar. Não. Nós não temos que discutir com aquilo que é pedido por Deus. As ordens de Deus devem ser cumpridas por nós. Ali fala de maneira clara. Nossa função é obedecer. Acabou. Somos soldados. Não temos por que discutir com o nosso general. E nem tampouco agir desta maneira tão desleal. Apenas ouvir. Eu vou ouvir, já é suficiente. As pessoas acham que apenas ouvindo e ensinando já é suficiente. Não. Não adianta nada você ouvir e querer ensinar se você não praticar. Não vai trazer nenhum resultado para você. Então, queridos irmãos, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes da palavra. É uma batalha muito, muito intensa. E nesta batalha toda ajuda ela é bem-vinda. E nós temos a ajuda dos anjos. Os anjos, eles estão exercendo o ministério em prol dos filhos de Deus. Estão acampando em nosso derredor e estão nos livrando. Se
eu já disse isso em outras vezes, mas volto a repetir, se nós tivéssemos uma visão espiritual, se nossos olhos pudessem ser abertos como foram abertos os olhos do servo de Eliseu, nós veríamos essa batalha que existe em nossa volta. Os anjos celestiais, os anjos de Deus, nos protegendo dos anjos, as séculas de Satanás. E está essa batalha constante, porque os anjos, eles estão em nosso derredor. E nós não devemos temer, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Diz justamente lá em 2 de Reis, capítulo 6, e o verso 16. E não é somente isso, irmãos. Ao estudar essa lição, eu me deparei com esse parágrafo que lerei agora para vocês. E era um parágrafo que eu já buscava há algum tempo. Não porque eu conhecia o parágrafo em si, mas eu queria um parágrafo que pudesse justamente me ajudar a formar uma ideia com relação à atuação do Espírito Santo. E veja o que diz aqui o livro Olhando para o Alto. E há mais do que anjos em suas fileiras. O Espírito Santo, representante do capitão do exército do Senhor, desce diretamente para a batalha. Diga-me, é possível perder essa batalha? Nós temos os anjos, que estão constantemente conosco. Então vamos por ordem. Nós temos primeiro a força que nós recebemos de Cristo Jesus, essa força sobrenatural. Ele nos concede a sabedoria para discernir de maneira correta e apropriada tudo aquilo que envolve essa batalha. Nós temos ainda os meios que Cristo nos oferece para poder encontrar uma forma de escape diante das tentações de Satanás. Nós temos os anjos que vêm em nosso derredor, que acampam em torno de nós para nos proteger, nos livrando. E nós temos o Espírito Santo, que desce diretamente também para batalhar. O que tememos? Porque às vezes nós agimos como derrotados e não como vitoriosos. Porque às vezes permitimos que Satanás ele obtenha algum tipo de vitória, ainda que parcial, sobre nossa vida. Nós temos todo um arsenal conosco, toda a armadura de Deus. Nós temos todos os dons que Deus disponibiliza para que nós possamos lutar essa batalha. Nós temos a ajuda dos anjos, nós temos a ajuda de Cristo, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Todo mundo está envolvido nessa batalha. E muitas vezes nós somos aqueles que não queremos nos envolver nessa batalha. Mas isso é impossível para aquele que aceitou a Cristo Jesus como Salvador. Portanto, hajamos ou devemos agir como vitoriosos sempre. Nós temos todo o céu à nossa disposição para lutar contra Satanás. E ali diz que isto é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Nós temos os principados do universo do céu, as potestades celestiais que estão lutando contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que batalha intensa, irmãos, que batalha intensa. O povo de Deus, ele tem uma grande responsabilidade que é evangelizar. E como soldado de Cristo nós temos que confessar aquilo que somos. Devemos confessar a Jesus como Senhor. Este confessar, ele é uma expressão utilizada por Paulo, que demonstra que nós estamos de acordo com tudo aquilo que Deus quer para nós. Quando nós confessamos a Deus,
nós estamos dizendo que Deus, ou estamos dizendo que reconhecemos que Deus tem razão em tudo aquilo que Ele declarou e que nós nos submetemos a tudo aquilo que Ele declarou. Portanto, quando nós evangelizamos, por exemplo, quando nós pregamos a mensagem, vamos fazer um trabalho missionário falando de Deus, falando da sua vontade, falando do sacrifício de Cristo, nós estamos confessando, estamos dizendo que estamos dispostos a seguir tudo aquilo que Deus nos pede e que nos submetemos à vontade de Deus. Inclui tudo aquilo que está declarado na lei também. Portanto, confessar a Cristo é dizer, eu estou disposto a obedecer aquilo que está declarado na lei de Deus. Confessar a Cristo como Senhor é reconhecer a Jesus como o máximo soberano em nossas vidas. É dizer que nós estamos dispostos a obedecer a Cristo como nosso general. Portanto, Paulo diz que ao confessar a Jesus como nosso Senhor, nós estamos nos submetendo a Ele. Portanto, veja só que importante, que nós não podemos apenas confessar e não cumprir com aquilo que nós confessamos. Há muitos que dizem, eu sou cristão, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Está dizendo que realmente está disposto a se submeter a Cristo. No entanto, muitas vezes isso não acaba acontecendo. Portanto, irmãos, confessemos a Cristo, invoquemos o nome de Cristo e sejamos salvos, como nos diz a palavra de Deus. Nós devemos ser bons soldados, utilizando de maneira perfeita a espada do Espírito Santo. Ali fala que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, quando alguém vem nos indagar sobre aquilo que nós cremos, vem nos indagar sobre a esperança que há em nós, nós devemos estar devidamente preparados para responder com a palavra de Deus, com toda a mansidão, sobre a nossa esperança, sobre a nossa fé. Somos bons soldados, devemos ser bons soldados. Fazemos parte de um grande exército, onde está o nosso máximo general, Cristo Jesus, e onde há a participação intensa do Espírito Santo nessa batalha, e onde há também a participação constante dos anjos celestiais nos ajudando nessa batalha. Querido irmão, querido amigo, que o Senhor te abençoe. Que realmente esse plano de batalha que Deus tem para nós, ele possa ser colocado em prática. É a nossa função obedecer o nosso general. Quando não obedecemos, a vitória com certeza virá. Perdão, quando não obedecemos, a derrota com certeza virá. Mas quando nós obedecemos, a vitória com certeza virá. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te iluminar, que os santos anjos continuem acampando em seu redor, que o Espírito Santo continue aumentando a sua fé e dando-te força para que você continue enfrentando as tentações de Satanás. E que você e eu sejamos sempre vitoriosos em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo e oração. Amém.